final vai acabar tudo bem. Peraí. Vai acabar tudo bem? Sim. Você já assistiu? Já. E o final é bom? Sim. Ah, por que você não me falou antes? Então eu posso fazer igual a Eliseu e ficar em paz, né? Igual a quem? Eliseu. Que Eliseu? Eliseu, da Bíblia, lá no livro de Reis, lembra? Ah, não. Tá bom, vou contar uma história muito massa dele. Ele já sabia o final e aí ele ficou em paz. O rei da Síria era um homem teimoso. Ele queria uma guerra com Israel e planejava ataques de surpresa. Olhava os mapas, estudava sobre os lugares, falava com os conselheiros de guerra e, uma vez escolhido o lugar, ia junto com os soldados para tentar encontrar o exército de Israel despreparado e assim ganhar deles. Mas o rei de Israel tinha alguém muito precioso do lado dele, o profeta Eliseu. Eliseu sempre dizia para o rei: vá por esse caminho, não vá por esse caminho, porque ali os sírios vão estar te esperando. O rei de Israel, obediente, sempre ia na direção onde Eliseu mandava. Isso deixava o rei da Síria muito bravo. Ele até começou a pensar que algum dos servos dele estava traindo ele e dizendo para o povo de Israel onde ele armava as emboscadas. Os servos disseram para ele que, na verdade, quem compartilhava isso era Eliseu. O rei ficou tão bravo que descobriu onde era a casa onde Eliseu estava e mandou um exército até lá, para que ele não pudesse escapar. Durante a noite, eles se organizaram ao redor da casa e pela manhã, quando o servo de Eliseu acordou, ficou muito assustado. Ele viu um monte de capacetes, espadas e lanças e foi correndo acordar Eliseu. De manhã, quando o servo de Eliseu acordou, ele ficou muito preocupado. Ele viu capacetes, lanças, espadas, não tinha como escapar. Foi correndo falar com Eliseu. Eliseu disse para ele: não tenha medo, tem um exército muito maior do que esse do nosso lado. O servo olhou ao redor e falou: onde? Então Eliseu orou a Deus para abrir os olhos do seu servo. Assim que Eliseu acabou de orar, o servo dele viu um exército enorme, muitos soldados. O servo ficou muito feliz. Ele nem podia acreditar naquilo que ele estava vendo. Deus protegeu Eliseu, porque Eliseu fazia a vontade dele. Quando aquele exército inteiro apareceu, Eliseu não ficou preocupado, porque ele já sabia o final da história. Ele ficou em paz, porque ele sabia que Deus estava cuidando de tudo. A paz é a terceira parte do fruto do Espírito. Lembra? A gente já viu amor, alegria e agora paz. Eu sei que várias pessoas falam coisas por aí sobre paz. E a gente tem que ter em mente que tipo de paz o Espírito Santo de Deus produz dentro de nós. E aí tem um versículo que ajuda muito bem a gente a entender como é essa paz. Em João 14:27 diz assim: deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não perturbe seus corações, não tenha medo. A paz que nós temos vem da tranquilidade de saber que Deus cuida de nós. Deus cuida de todas as coisas. E mais ainda, a gente já sabe o final dessa história. Nós que permanecemos em Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, vamos um dia viver todos juntos no reino dos céus. Eu sei que existem coisas que nos preocupam, que nos incomodam, problemas que parecem tão grandes que nunca vão acabar e que a gente olha para um lado, olha para o outro e não sabe como pode resolver. Mas podemos orar, podemos conversar com Deus sobre como nos sentimos para que essa paz tão preciosa, essa tranquilidade cheia de certeza que Ele está cuidando de todas as coisas, tome conta do nosso coração. Eu quero cantar uma canção com vocês para nos ajudar a pensar em paz.
tranquilidade. Sabe o que eu imagino? Uma grama bem verdinha, cheia de árvores e um rio. Um rio bem tranquilo, que se movimenta, mas se movimenta bem calmo. Então, a canção que eu quero cantar tem a ver com isso. Eu vou cantar e na segunda vez quero que vocês cantem comigo. Eu tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Eu tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. De novo, agora comigo. Eu tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Eu tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. E agora, para nos ajudar a lembrar de tudo isso que nós aprendemos hoje, vamos fazer uma arte. Nessa arte vamos fazer um animal, um pombo branco. E sabe, a gente sempre fala que um pombo branco representa a paz. Mas vocês sabem por quê? Depois do dilúvio, daqueles 40 dias em que a terra ficou cheia de água e Noé e sua família ficaram naquele barco, Noé soltou um pombo para que voasse. Quando ele voltou, ele trouxe um galinho de planta no seu bico. Isso significava que já havia em algum lugar terra seca. Então, apesar daquela situação muito difícil de passar tantos dias dentro de uma arca flutuando na água, Noé sabia que Deus estava cuidando de tudo. Ele não sabia o final exato da história, mas ele sabia que Deus estava cuidando daquele final. Ele pôde ter paz e naquele momento veio aquele pombo branco com o galinho de oliveira. Ele já sabia que o final era bom e quando ele viu, ele teve a confirmação daquilo que ele com fé estava esperando. Por isso, nós vamos fazer um pombo branco juntos hoje. Vamos lá? Nós vamos precisar de uma folha de papel, cola, tesoura e lápis colorido, o tipo de lápis que você tiver. Nós vamos partir essa folha em duas partes. Nós vamos dividir aqui no meio. A gente vai fazer uma marcação aqui, dobrando bem forte. Não tem problema se não ficar exatamente no mesmo lugar, mas você faz o mais encaixado que puder. E aí, ó, vai se formar uma linha. E nessa linha, a gente vai cortar. Eu tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Agora que nós temos dois pedaços, o primeiro pedaço nós vamos desenhar como o corpo do pombo. Então, a gente não vai se preocupar agora em fazer as asas. As asas a gente vai fazer depois. Só o corpo, só a estrutura. Então, nós vamos fazer... Olha, o meu ficou assim. E agora eu vou cortar. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Eu tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, eu tenho paz como um rio em meu ser. Tadã! Já tem o formato. E agora, o que eu vou fazer? Bem aqui no meio, olha, eu vou fazer um traço e vou mostrar pra vocês esse traço. Olha só, tá vendo? Esse traço aqui eu vou recortar. Como eu vou fazer para recortar? Eu vou dobrar um pedacinho e vou cortar com a tesoura aqui. E aí vou cortar um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro. Então, olha só, ficou um buraquinho, mas não ficou muito grande. Se precisar depois a gente pode aumentar, mas eu vou deixar desse tamanho por enquanto. Nesse outro papel, a gente vai fazer como se fosse um leque. Sabe quando a gente tá com muito calor e dobra a folha de papel? A gente vai fazer a mesma coisa agora. E aí, a gente vai fazer nesse sentido aqui, ó. A gente vai dobrar assim. Então, eu vou dobrar o primeiro pra frente e vou dobrar o segundo pra trás. E vou continuar dobrando assim até o final da página. Pronto! Ficou como, olha, uma sanfona.
E agora o que a gente vai fazer é, vamos passar isso assim bem juntinho naquele corte que a gente fez. Se o seu corte for pequeno, você pode aumentar um pouco com a tesoura. O meu já ficou ótimo desse tamanho. Então eu vou passar até a metade. Agora que eu passei até a metade, eu vou abrir. E olha o que acontece. O meu pombo tem asas muito grandes. E eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um olho e um bico laranjinha para ele. E do outro lado também, né? Pronto! Tá pronto o nosso pombo branco, que simboliza a paz, para nos ajudar a lembrar que o Espírito Santo dentro de nós produz paz. A paz é parte do fruto do Espírito. Esse Espírito de Deus tão precioso que habita em nós quando nós decidimos viver a vida junto de Jesus. É só através dele que a gente pode ficar bem juntinho de Deus e ter o Espírito dele vivendo dentro de nós. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu encontro vocês de novo semana que vem com a 4ª parte do fruto do Espírito. Um beijo e tchau!